Vamos lá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos aqui criar um conteúdo para nós entender o que está acontecendo. Eu fico abismada como é que vocês, com a idade que vocês têm, em pleno século XXI, nunca ouviu falar da ceia do Senhor Jesus. Não é possível. Vocês, gente, estão tomando a ceia de Roma. Vocês nunca ouviram falar disso, não? E depois está dizendo que eu estou falando uma coisa abominável. Pelo contrário. Vocês estão tomando uma coisa abominável que não foi o Senhor Jesus que fez. Essa ceia aí, não. Jesus fez uma ceia, mas primeiramente não foi santa. Santa, quem colocou foi a Roma. Roma chamou a ceia de santa ceia porque era uma coisa sagrada. Colocou o nome santa, mas o nome certo não é santa, não. Jesus não disse que era santa. Santa tem que ser nós. Entendeu? Então o nome certo é a ceia. Segunda coisa, vocês não sabem, essa ceia que vocês tomam assim é de Roma por quê? Porque a ceia que Jesus tomou foi um jantar. O jantar na Páscoa. A nossa ceia deveria ser uma vez no ano na Páscoa. Por que na Páscoa? Porque Jesus é judeu. E os judeus comemoram a Páscoa, que é a saída do Egito. Os judeus têm essa festa para comemorar a saída do Egito. Então, quando Jesus se reúne na Páscoa ali com os discípulos para fazer o jantar de Páscoa dos judeus, ele traz algo novo, que é a ceia. Então, no jantar de Páscoa, ele tomou o pão e o suco de uva, partindo o pão, deu graças a Deus e disse: olha, gente, esse aqui é o meu corpo que vai ser partido por vós. Ou seja, assim os judeus têm uma data comemorativa, que é a data da saída do Egito, que é a Páscoa, também Jesus está dando para nós uma data para nós comemorar em memória dele, que é a ceia, que é a crucificação. Ou seja, assim como Deus enviou o resgate para os judeus no Egito, Jesus é o nosso resgate da nossa alma. Então, a nossa ceia certa para fazer igual a Bíblia teria que ser um jantar, convidando os amigos ou os irmãos, na casa das pessoas, porque Jesus não foi para a igreja cear não, tá? O jantar. Então, quando você vê esse Natal aí, o povo falando Natal, e um monte de crente dizendo que Natal é pagão, não é. O Natal foi tirado exatamente da ceia do Senhor. Então, tiraram O resumo desse vídeo aqui, irmãos, é fonte de heresia. Era para ser o título desse vídeo aqui. Eu nunca vi tanto absurdo num só vídeo. 2 minutos e 10 de pura heresia, viu? Mas eu vou explicar, irmãos, o porquê que eu cheguei a esse consenso, tá bom? O principal da ceia, que é o jantar, por isso que o povo diz a ceia de Natal, né? A ceia de Natal, mas na verdade não é a ceia do Natal, a ceia do Senhor. Então eles tiraram a verdadeira ceia do Senhor e transformaram em uma noite de Natal, que é a ceia do Senhor. E aí transformaram a ceia do Senhor em um ritual que não é bíblico. Esse ritual que a igreja pega esse pãozinho bem pequenininho é o pão simbolizando a hóstia da católica. E o suco no cálice, o cálice também da católica. Então o certo deveria ser nós cearmos uma vez no ano durante a Páscoa. Entendeu? Então agora talvez você aprenda isso, porque isso aqui é Bíblia e história, tá? Tanto faz parte da história dos judeus como também isso aqui está na Bíblia. Bem, irmãos, eu decidi gravar esse vídeo devido a gente vê tanta coisa na internet. Nós precisamos ter uma boa orientação naquilo que nós estamos vendo e ouvindo, né? E esse tipo de vídeo, ele repercute muito, né? A gente acaba tendo conhecimento. E por que eu decidi gravar, irmãos? Porque tem gente que está acreditando nisso. Tem gente que está... Tem pessoas que estão sendo enganadas com esse tipo de informações, irmão. Pessoas que se utilizam da Bíblia para e não estuda, não investiga e acaba dando informações e ensinos que são controversos, né? Como a irmã fala a respeito da ceia, né? A Santa Ceia, dizendo que esse termo foi a Igreja Católica que deu, né? Os crentes eles chamam esse termo, se utilizam da ceia como sendo santo, porque entende que foi um ato que há santidade naquele ato, né? Há uma santidade, há uma pureza. Não tem nada de católico, né? O primeiro ponto é que a ceia que nós tomamos, ela não é romana, né? A ceia romana é conhecida como a Eucaristia. A Eucaristia. E ela vai surgir lá em 1545, no Concílio de Trento, é onde a Igreja Católica, depois dela ter se desvinculado do cristianismo, né, que hoje nós conhecemos como cristianismo, é que eles determinam a questão da ceia, né, da Eucaristia, né, é ali no Concílio de Trento.
já há muitos séculos posteriores, né? O que Jesus ele celebra, de fato, é a Páscoa. Mas Jesus ele celebra, eu até estou com esse estudozinho aqui, ó, um resumo disso tudo. Quem se interessar, eu posso estar enviando para que você possa ter uma ferramenta de informação bem resumido, bem sucinto, mas com credibilidade bíblica. Veja bem, irmãos. Jesus ele celebra o Persa, né? A Páscoa. E durante a festa da Páscoa tinha um momento que era conhecido como um Kiddush. Kiddush era uma espécie de refeição, era como se fosse um ato de consagração. Nós vemos esses exemplos lá quando Melquisedeque, quando Abraão ele vence ali os seus inimigos, e Melquisedeque, o rei de Salém, ele vai ter com Abraão, e lá está registrado que ele leva pão e vinho. É o Kiddush. E existem outros eventos também, como quando Jetro ele vai até Moisés com os 2 filhos de Moisés e a sua esposa. Quando ele chega lá, ele escuta os relatos de Moisés a respeito do que Deus fez no Egito. O sogro de Moisés ele tem uma espécie de conversão. Ele louva ao Deus de Israel, e lá no texto diz que ele sacrifica. Ele sacrifica e aquele sacrifício ele come com Moisés e os líderes ali que estavam com Moisés, né? Na cultura judaica é sabido que aquilo ali foi um kiddush, uma espécie de refeição litúrgica, espiritual, que representa uma espiritualidade. É um momento de transição, de consagração. É conhecido isso. Quando Jesus ele está celebrando o Persa, na celebração do Persa eram 7 dias de preparação. E ali tinha toda uma liturgia que eu não vou me atentar aqui nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Mas Jesus, a ceia que nós tomamos hoje, que é o pão e o vinho, não são elementos da Páscoa, com exceção do pão. O vinho não. Nós temos aqui, eu vou passar aqui para ganharmos tempo, em Êxodo capítulo 12, é que nós vamos ter a orientação de Deus para a celebração da Páscoa. Em Êxodo 12, Êxodo 13, Êxodo 14, e tem um contexto histórico, né? No Êxodo 12, versículo 29, nós vamos ter a instrução, quando Deus ele manda que os israelitas matem um cordeiro, pegue o sangue, passe nos umbrais da casa. Deus orienta que os judeus comam a carne, tem toda uma instrução, você pode ver isso em Êxodo 12, 13 até o 14. Deus fazendo instrução. Ou seja, esse momento da Páscoa, a Páscoa tem 2 momentos. O momento que ela se inicia, que é lá quando o povo ainda está no Egito, e o povo vai celebrar a Páscoa, eles vão fazer a Páscoa. Nesse primeiro momento, os judeus ainda estão no Egito, eles vão entrar nas suas casas, vão assar o cordeiro, vão comer os pães, e Deus ainda adverte os israelitas dizendo, ó, comam depressa. E aí, quando eles comem o sangue, a parte do sangue, eles passam nos umbrais da casa, que é o sinal que Deus pediu a eles, aonde a partir daquele ato Deus vai identificar, o anjo vai identificar quem celebrou aquilo que Deus ordenou.
Esse é o contexto da Páscoa. O primeiro momento. O segundo momento, que está em Êxodo, quando Deus, lá no Êxodo, ele faz a instituição da Páscoa, esse primeiro momento, o povo ainda era para liberdade, era para libertação. Tinha esse sentido, né? E aí, um ano depois, Deus manda que eles celebrem novamente a Páscoa, no segundo ano. Só que agora essa Páscoa tem um outro sentido. Qual era o sentido? O sentido era trazer à memória aquilo que aconteceu. É uma espécie de memorial. O que é que eles deveriam se lembrar? Que eles estiveram no Egito, que eles eram escravos, e que Deus, através de vários atos, por exemplo, as 10 pragas, trabalhou para essa saída do Egito. Então, o persa tem esse memorial, que era para eles lembrar o que eles foram, a celebração, como eles fizeram, e a saída deles. Tem tudo isso. E aí, irmãos, nós vamos ver se eu posso mandar isso aqui para você. O persa, ele articula 3 temas principais: a libertação, o sacrifício substitutivo e a aliança. Nós temos isso aqui bem referenciado. Esses elementos fornecem todo um sentido simbólico, né? E isso vai ser agregado a nós, porque, como Paulo disse, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Só que Jesus, ele vai ressignificar essa Páscoa, porque quando Jesus ele celebra, que ele pega o pão e o vinho, ele está celebrando o Kiddush, porque a Páscoa mesmo vai ser mais à frente, porque, segundo a Bíblia, ele morre na Páscoa. Tem todo o período da Páscoa, 7 dias. Então, Jesus está celebrando a Páscoa, ele morre nesse período da Páscoa, no dia da Páscoa. Só que ele manda... irmãos, é bem simples de entender. A Páscoa é para os judeus. A Páscoa é para os judeus. A ceia é para nós cristãos, na pessoa de Cristo. Então, se nós voltarmos aqui e formos ver o Êxodo, capítulo 12, eu vou ler. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que tiver circuncidado, dela comereis. Nós podemos refutar o vídeo da irmã, a orientação da irmã, nessa instância em que nenhum estrangeiro, nenhum incircunciso pode comer a Páscoa. A Páscoa, ela se restringe ao judeu. A Páscoa é para os judeus, circuncidado. Vamos continuar. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Em uma casa se deverá comê-la. Não levará coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seus ossos. Toda a congregação deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado. Então, irmão, se você é casado aí, conselho, manda teu marido circuncidar, se está celebrando a Páscoa, né? Outro argumento que a irmã se utilizou aí foi de que teria que ser celebrado nas casas e não na igreja. Oh, irmã, pelo amor de Deus.
Isso é papo de quem não congrega. Isso é papo de quem não se submete à liderança, quem não está debaixo de cobertura. Eu não sei, não conheço, mas pode investigar. Eu tenho convicção que essa irmã não congrega. Se congrega, está desviada. É claro que a Páscoa, por que Deus ordena que ela seja comida em casa? Por causa lá do Egito. Quando ele institui a Páscoa, eles estão em casa. É tanto que há ordenança. Ó, se a família for pequena, pegue um cordeiro, se junte com outra família e celebre a Páscoa do Senhor. Faz parte do contexto do povo, da história. Então a orientação aqui de Deus, né, o ensino, a orientação é para o judeu, o homem circuncidado. Essa circuncisão é justamente aquela pessoa que tem aliança com Deus. A circuncisão foi estabelecida como aliança com os filhos de Israel. Por isso que a Páscoa é para os judeus, porque se restringe àquela aliança. Quando Cristo ele vai ressignificar tudo isso, trazer o novo aspecto do persa, porque o sentido teológico de Cristo, quando ele celebra a ceia, é que ele vai estar dizendo o que vai acontecer, o que é que você vai celebrar. O que você vai celebrar agora? Meu irmão, é só ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu vou até ler aqui, para que fique melhor de se entender. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu disso, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A Páscoa é para trazer a memória, é para relembrar o livramento da praga de morte dos primogênitos, o livramento do Egito. É para relembrar o que Deus fez no Egito. É para relembrar, é para trazer à memória a libertação do povo. Essa é a Páscoa. E é celebrada com pães ázimos, cordeiro ou cabrito e com ervas amargas. O memorial de Cristo, para fazer memória de Cristo, é pão e vinho. Jesus está ressignificando, ou Jesus está trazendo o verdadeiro sentido do que o povo deve celebrar. A sua morte, a aliança que ele estabeleceu a partir do seu sangue. Ele vai se utilizar do pão, do vinho, para que possamos relembrar, para que possamos lembrar a sua morte, para que possamos nos ater à sua aliança. É isso. A ceia é isso. Tem nada a ver com o Natal. Nada a ver. O jantar de Natal, a ceia de Natal que a irmã citou no vídeo, não tem nada a ver com ceia. A instituição do Natal está lá em Constantino no século IV. Tem nada a ver com a ceia que celebramos. Isso eu posso dizer que é uma ignorância teológica, racional, pedagógica. Não tem nada nada. Isso é uma ignorância, o que nós acabamos de ouvir. E aqui, irmãos, nós temos todas as informações a respeito do Pêssar, a respeito da Páscoa, a respeito da ceia do Senhor. João vai citar que Jesus, ele reinterpreta isso. Nós temos toda a fundamentação em Lucas, quando ele diz: este é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nós até apontamos aqui ocorre a transição teológica decisiva. O sacrifício não é mais um animal, mas é o próprio Cristo. A linguagem da nova aliança remete a Jeremias 31:31.
É Jesus escrevendo a lei nos corações. É as pessoas entendendo. Né? Então eu quero ler aqui o ponto 7. A ceia do Senhor preserva a estrutura memorial do Peça, mas redefine seu conteúdo. Tudo é redefinido. Os elementos que compõem a mesa e o sentido teológico. O sentido teológico da ceia é o sacrifício de Cristo. O sentido teológico da Páscoa é o ato salvífico de Deus para com os judeus no Êxodo, livrando os primogênitos, livrando o povo da escravidão, resgatando o povo da escravidão. Mais na frente ele vai dizer, olha, vocês vão fazer isso aqui para lembrar o que foi feito. Em Cristo, a nossa ceia é trazer a memória que Cristo fez. Então não tem nada disso. É uma grande ignorância e nós temos todo esse conteúdo. Quem quiser a gente pode enviar, mas é algo tão simples, irmão. Só você ler Êxodo, capítulo 12, 13, 14, para você entender o que é a Páscoa, os elementos da Páscoa, o sentido teológico, para que Deus definiu aquilo, por que os judeus celebram, quem pode, quem não pode, os critérios para quem quer participar. E a ceia do Senhor, bem conhecido, cós salteado, tem crente que sabe decorado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Simples. Por que foi redefinido? É tanto que Paulo aqui ele traz um outro contexto, uma outra organização. Por quê? Porque estava acontecendo justamente que a irmã propôs aí, né? As pessoas estavam indo. No versículo 1, nós temos isso. Vamos ver o que está acontecendo. Porque estava acontecendo justamente essa confusão teológica, né? No capítulo 11, versículo 17, diz assim, ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo porque não vos congregais para melhor, senão para pior. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajunteis na igreja, ouço que há divisões entre vós e, em parte, eu creio. Irmã, de onde foi que você tirou que a ceia não pode ser na igreja, tem que ser em casa? Aqui. Paulo. Porque também é necessário que haja heresia entre vós, porque os que são aprovados se manifestam entre vós. Porquanto, quando vos ajunteis em um lugar, isto é, para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes o que é do outro, a sua própria ceia, e um tem fome, o outro está embriagado, não tens porventura casa para comer? Você estava em casa? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? Ou que vos direi, devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Irmã, os crentes que estavam na igreja, e aí? Entre o que a Bíblia diz e o que você diz, eu prefiro ficar aqui com a Bíblia. Então, irmãos, eu poderia fazer um vídeo mais extenso ou mais curto, mas mais curto do que isso não dá, né? Diante de tanta coisa. Nós temos o texto aí, depois se os irmãos quiserem eu posso enviar esse estudo para você diferenciar entre a ceia e a Páscoa, né? E a gente tem esse estudo bem mais profundo, né? A gente ensina isso na igreja e fica aqui um adendo. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com quem está te ensinando nas redes sociais. Muito cuidado. É esse tipo de coisa, irmãos, que nós nos deparamos. É com esse tipo de ignorância teológica, histórica e tudo que você possa imaginar. É esse tipo de heresia
que se parece muito com a verdade, se parece muito com algo sensato. A minha indignação é porque eu acredito que Deus tem usado homens e mulheres para ensinar dentro das igrejas. Só que os crentes desviados é que dão ouvido a esse tipo de conteúdo. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Fica aqui o nosso alerta. Deus abençoe e que possamos viver o contexto das Escrituras. A gente tinha muito para falar aqui. A gente poderia abordar cada ponto, mas eu queria também ser bem, resumir bastante. Então, como é que eu sei, pastor Cláudio? Como é que eu sei diferenciar? Como é que eu vou saber entender? Leia Êxodo 12, 13, 14 para você entender a Páscoa. Leia 1 Coríntios capítulo 11 para você entender a ceia. Simples assim. Você pode ler também Mateus, onde Jesus está lá celebrando a Páscoa. Pode ler Lucas. E você vai ter... É claro que ali vai estar todo o contexto, mas tudo vai estar esmiuçadozinho, irmãos, lá em Paulo, aqui em Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 11. Simples. Simples. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.